Eu li 7 livros esse mês e eu vou trazer pra vocês hoje o que eu achei dessas leituras, como foi ler essas histórias. Oi, eu sou a Sara e eu adoro ler suspenses e romances dramáticos e é isso que eu trago aqui pra vocês no canal. Então se você gosta desse tipo de livro, já deixa a sua curtida e se inscreve pra continuar acompanhando essas histórias. O mês de janeiro foi um mês um pouco diferente, porque eu tava de férias, então eu consegui ler bastante, tava bem tranquila, sem muita preocupação na cabeça, muito tempo livre, então eu consegui ler esses 7 livros. Não é uma coisa que vai acontecer todos os meses, mas eu não me importo tanto com isso. O importante é que eu consiga ler e aproveitar o meu tempo com as leituras, que é uma coisa que eu amo fazer. Já vou deixar um spoiler pra vocês aqui. Desde o ano passado, desde dezembro do ano passado, eu comecei a me aventurar e me dediquei a conhecer os livros da Freida McFadden. Eu já tinha lido alguns no início do ano passado, mas eu vi que ela lançou um atrás do outro, então eu decidi ler vários desses livros para entender o hype dessa autora. Então vai ter bastante livro dela aqui, tá? Tem 4 livros da Freida no mês de janeiro. Então eu não vou ir por ordem de leitura, eu vou colocar todos os livros que eu li de janeiro, deixando os da Freida por último, e então eu vou começar com os livros que não são dela. Então o primeiro é Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes, não sei se é assim que fala, mas é assim que eu leio e penso na minha cabeça, então é a Jojo Moyes. Pra ser bem sincera, esse livro eu achei que ele seria um romance bem bobinho, porque eu lembrava dessa autora como a escritora de Como Eu Era Antes de Você. E esse livro foi um livro legal, mas é um livro que me remete muito à adolescência, né? Então eu achei que seria isso. Mas, como foi um livro que foi escolhido pelo clube do livro, que eu comecei esse ano também, então eu decidi dar uma chance, e até porque eu teria pessoas para discutir sobre esse livro. E assim, eu me surpreendi muito, porque a leitura foi bem diferente do que eu esperava. Aqui a autora conta a história de um grupo de mulheres que criaram uma biblioteca itinerante. Elas iam a cavalo na casa das pessoas para entregar livros toda semana. Então elas levavam alguns livros, na outra semana elas buscavam os que estavam lá e entregavam outros. Elas estavam em uma cidadezinha bem pequenininha, uma cidadezinha onde as pessoas tinham uma cabeça bem fechada. Esse livro ele é contado na década de 30. Então também, imagina todo o preconceito com as convenções sociais da época e tendo um grupo de mulheres que ia de casa em casa para levar livros. Então teve muitas pessoas que eram contra, principalmente homens que diziam que elas estavam colocando ideias na cabeça das mulheres, que elas estavam colocando ideia na cabeça das crianças, até porque os livros ajudavam as crianças e mulheres que não eram alfabetizadas a lerem, a aprenderem a ler. Elas levavam livros de figura, livros de alfabetização e depois iam levando os livros um pouquinho maiores, mais densos. Então elas começaram a colocar essas pessoas, abrir a mente das pessoas com livros, o que não era nada legal para uma sociedade em que era bem patriarcal, onde as mulheres tinham que ter os seus deveres ali, não tinham muita voz para falar. Inclusive, uma coisa bem interessante é que tem um livro em específico, que é um livro que fala sobre assuntos sexuais, né? Então, elas entregavam escondido esse livro para as mulheres. Esse livro não estava nos registros da biblioteca, mas elas entregavam escondido e as mulheres liam, fingiam que não leram, algumas falavam que não gostaram, que aquilo era um pecado, mas elas iam olhar ali e tinha anotações dentro do livro que aquela pessoa fez. Então, assim, era bem interessante a forma como elas fizeram os livros abrirem a mente das pessoas. A nota que eu dei para esse livro foi 3,5 estrelas. Eu achei que foi um livro bom. Eu só dei um pouquinho, eu ia dar 4 estrelas, porém o finalzinho eu achei que foi um pouco corrido. Eu acho que eles explicaram a autora explicou alguns pontos de uma forma muito rápida e eu esperava um pouquinho mais do final, né? Esperava um pouquinho mais de explicação no final. Mas a história em si é muito boa de ler. E em breve eu vou trazer a resenha dele aqui pro canal, então fica de olho. O segundo livro desse mês foi o livro da Carrie Soto, da Taylor Jenkins Reid, que conta a história de uma tenista que ela era muito obstinada, muito focada. O pai dela também era jogador de tênis, foi o treinador dela, e ali o livro conta a história dessa jogadora. Enfim, vou começar dizendo já que não foi um livro que eu gostei muito. Eu dei 2 estrelas para ele. Eu achei um livro bem denso, bem arrastado, bem técnico. A personagem principal não me agradou nem um pouco. Eu não consegui me importar com ela em nenhum momento praticamente, então foi uma leitura bem chatinha.
E eu esperava mais, eu acho que eu fui com uma expectativa maior, porque eu gostei de outros livros que eu li dessa autora. Então, quando eu vi que esse livro era totalmente diferente dos outros que eu já tinha lido, eu me decepcionei bastante, então por isso essa nota tão baixa. O terceiro livro é A Impostora. Eu lembro que na época que ele foi lançado ele ficou muito hypado, mas na época eu não me interessei muito pelo tema, então eu acabei não lendo, mas agora, como eu tava de férias, esse livro ali surgiu, eu acabei pegando ele para ler. A Impostora conta a história de duas autoras, as duas estudaram nas mesmas escolas, fizeram a mesma faculdade, tiveram praticamente ali as mesmas oportunidades em questão de estudo, né? Elas estavam no mesmo estágio e tudo mais, só que uma lançou os livros dela e ficou hiper mega famosa, super conhecida, enquanto a outra conseguiu lançar um romance, mas lançou numa editora pequena, não teve muito retorno. Enfim, a vida profissional dela é bem diferente da outra. E essa autora, que era menos conhecida, ficava claro ali que ela tinha muita inveja da outra. E acontece uma fatalidade, as duas tinham uma amizade, então acabou que elas foram para casa dessa autora que era mais famosa para beber alguma coisinha ali, conversar, e a autora, que era super famosa, acabou falecendo, né? Então, essa amiga acabou roubando o manuscrito de um livro que ela estava escrevendo e lançou como se fosse dela. E aí a gente vê o desenrolar da história, que fala sobre inveja, sobre achar que a outra, que era famosa, só era famosa porque ela era considerada uma minoria, então as editoras acabavam dando um espaço para ela, muito pelo hype de ser uma minoria, dessa questão e tudo mais. Eu acabei dando 3,5 estrelas também para ele, porque achei que foi um suspense interessante, mas não achei nada demais, não achei que me capturou assim, que me fez perder a noite de sono, ficar pensando nesse livro vários dias. Então assim, é um suspense interessante para te ler, passar o tempo, mas não achei nada demais. Agora a gente vai começar a falar sobre os livros da Freida. O primeiro livro foi O Detento. O Detento conta a história de uma mulher que volta para a cidade natal dela assim que os pais dela falecem e deixam a casa para ela. Então ela volta para morar na casa dos pais, só que ela não consegue emprego em nenhum lugar dessa cidade. O único lugar que aceita ela é a prisão. Então ela se torna a enfermeira dessa prisão. Só que lá nessa cadeia tá o ex-namorado dela que tentou matar ela quando ela era mais nova. Enquanto ela tá lá nessa cadeia, ela obviamente acaba encontrando esse ex-namorado, e esse ex-namorado diz pra ela o seguinte, que ela tava errada, que não foi ele que tentou matar ela, que foi outra pessoa que tentou matar ela. Como ela não viu a pessoa que tentou matar ela só sentiu o cheiro da pessoa, né? Ela tava tudo muito escuro, então ela sentiu o cheiro, ela sentiu o peso da pessoa que tava na volta dela, ela entendeu que foi o namorado dela, né? Ela sentiu, bom, eu conheço ele, então deve ter sido ele. Só que ela não tinha 100% de certeza. Então, quando ela vai e volta para essa cadeia, ela começa a repensar o que aconteceu naquela noite em que tentaram matar ela e ela achou que foi esse ex-namorado. Eu vou falar o que eu achei desse livro e de todos os outros da Freida no final, porque a minha opinião foi basicamente a mesma para todos. O segundo livro foi A Professora. A Professora conta a história de uma professora e uma garota que estudava nessa escola da professora. Essa garota, ela volta pro ano letivo sendo meio que excluída por todos, porque no ano anterior surgiu o boato de que ela teve uma relação com um professor, e esse professor foi expulso e tudo mais, então todo mundo ficava ali rindo dela, excluíram ela porque ela tinha ficado com o professor. A professora, que é a nossa personagem principal ali, que dá nome ao título do livro, gostava muito daquele professor que foi expulso, então ela tem uma rixazinha ali com essa aluna, ela não gosta muito dela, ela não confia muito na menina, ela não acredita que o professor tenha feito alguma coisa com essa menina, então ela tem um certo desprezo. Enquanto isso, o marido da professora, que também trabalha na escola, acaba se aproximando dessa menina, e aí a gente começa a ter um atrito entre esses três, aí a gente começa a ter uma relação um pouco esquisita da parte dos três. O próximo livro foi A Intrusa. A Intrusa conta a história de uma mulher que ela decidiu, por algum motivo, morar em um lugar bem isolado, numa cabana, e ela tá passando por uma tempestade de neve, então ela tá meio que presa ali naquela casa também, ela não pode sair dali. Durante a madrugada da tempestade de neve, ela escuta um barulho e ela encontra uma garotinha no quintal dela, junto com um canivete, a menina tá toda ensanguentada, então, né, uma situação bem esquisita. Ela fica com dó da menina, ela vê que a menina
além de estar toda ensanguentada, ela tem marcas de queimadura, é uma menina que tá muito magrinha, ela pede pra menina entrar, dá um banho na menina, dá a roupa pra menina tomar um banho, ela serve comida pra menina, ela vê que a menina tá super esfomeada, então assim, ela fica olhando pra aquela menina e vendo que ela foi maltratada. Então aí ela não sabe se ela tem medo, porque aquela guria tava ali com um canivete na mão, toda ensanguentada, então ela deve ter machucado alguém, de quem era aquele sangue, como que aquilo chegou nela. Então ela fica ali entre ter medo da menina e querer ajudar a menina, porque ela vê que aquela menina passou por alguma coisa muito ruim. Em paralelo, a gente vê a história também de uma garota, ela era acumuladora, o bullying que ela sofria na história e tudo mais, e essas duas histórias vão se conectar. O próximo livro, o último livro que eu li da Freida esse mês foi As Sete Chaves. Esse livro conta a história de uma médica que ela tem um pai que foi preso muitos anos atrás porque ele era um serial killer. Ele é um serial killer. O modus operandi dele era matar mulheres jovens e decepar as mãos dessas meninas. Ele foi preso quando a médica tinha 11 anos, então ela foi morar com a avó dela depois disso, porque a mãe dela também foi presa, enfim, como cúmplice. E então ela foi morar com a avó. Ela trocou de nome, tentou mudar a identidade, excluiu, né, o pai dela da vida dela, não falava pra absolutamente ninguém que ele era o pai dela. Conseguiu formar uma carreira, ser uma médica muito conhecida, até que a polícia encontra novas meninas com a mão decepadas. E a coincidência é que essas meninas que foram encontradas com a mão decepadas eram pacientes da doutora. Então ela se torna ali a principal suspeita desses crimes. Ok, agora que eu já dei a introdução dos 4 livros que eu li da Freida esse mês, vou falar um pouco deles tudo ao mesmo tempo. Por quê? A opinião basicamente é a mesma. Todos os livros da Freida que eu li foram suspenses muito rápidos, eletrizantes, com um plot no final, uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer. São plots bem mirabolantes. Ela não se preocupa muito com polícia, com investigação, ela simplesmente deixa a história rolar e por mais que não faça sentido nenhum o que está acontecendo, ela continua escrevendo. Não são livros ruins, porque eles conseguiram fazer eu me prender na leitura do início ao fim. Eu li todos os livros dela em 1, 2 dias no máximo. Claro, tem o ponto de que eu tava de férias, né? Então eu tinha o tempo inteiro livre. Mas eu li todos os livros dela em 1 ou 2 dias. Por isso que a minha nota não foi tão baixa. Mas por ter aquele fator de não ser histórias que eu poderia levar muito a sério, que eu poderia focar muito para tentar criar teorias, porque eu sabia que, por mais que eu criasse teorias que fizessem sentido, a autora ia colocar uma coisa assim, bem mirabolante no final, uma coisa que não faria muito sentido no mundo real. Então eu dei 3 estrelas e meia para todos os livros que eu li dela esse mês. Eu coloquei como meta ler esses livros da Freida, porque, bom, como ela estava muito conhecida e tá sendo muito falado ultimamente, eu queria entender essas histórias, e realmente é o que todo mundo fala, ela tem uma fórmula que funciona para todos os livros, a fórmula é a mesma para todos os livros, os personagens são os mesmos personagens, parece, sabe? Então a gente sabe ali, por exemplo, vou dar um motivo, eu sei que todos os personagens dela tem alguma coisa podre a esconder. Até aquele mais bonzinho vai ter alguma coisa podre a esconder. Então tem alguns pontos ali que ela repete nas histórias e só vai trocando ali o nome, a profissão, como eu vi um vídeo falando sobre isso, que ela troca o nome e a profissão. Mas é isso mesmo, ela troca um pouquinho o ambiente que esses personagens estão, mas a gente sabe que a personalidade deles é a mesma. Como eu disse, não são livros ruins, mas são livros que não é pra levar a sério. É livro pra te passar o tempo mesmo. Como se tu estivesse lendo uma série bobinha. E antes de finalizar esse vídeo aqui, eu tenho um último livro que eu comecei a ler em janeiro, mas eu não terminei ele ainda. Não sei se vou terminar em fevereiro ou em março. Eu coloquei ele como meta para ler ele em no máximo 3 meses, mas se passar um pouquinho disso também tudo bem, porque o livro é nada mais, nada menos do que O Conde de Monte Cristo. Então não foi uma leitura que eu terminei em janeiro, mas só para vocês ficarem sabendo que ele foi iniciado agora e para acompanhar aí nos próximos meses. Vamos ver quando é que eu vou conseguir terminar esse livro. Então, para quem não conhece, esse livrinho aqui, ó, não tem nada menos do que 1.300 páginas. Então, por isso que eu tô dizendo, vai levar um tempinho ali para mim terminar. Agora que vocês já sabem todos os livros que eu li esse mês, o vídeo fica por aqui. Não esquece de curtir para impulsionar esse vídeo para mais pessoas. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!